Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos aqui no auditório da Fundação Getúlio Vargas, né, para mais um evento da nossa parceria, né, professor, da parceria da Fundação Getúlio Vargas com a Academia CEO. Hoje nós temos aqui o prazer tremendo de receber o Denis. Eu gostei que você colocou no teu LinkedIn, Denis H. Então, no LinkedIn agora está Denis H. A gente não precisa fazer o exercício da pronúncia do sobrenome, né? Eu falei, eu vou decorar o sobrenome, mas daí como você pôs no LinkedIn Denis H, né? Eu queria ver você soletrar. Deixa eu ligar aqui para você. Para soletrar, né? Tem que ligar aí também, professor. Eu queria ver você soletrar. Eu brinco sempre que os meus filhos, eu ia ter a certeza que eles estavam alfabetizados quando eles conseguissem soletrar e escrever o sobrenome. Muito bom. E temos aqui também o professor Alberto Albertin, que é o professor aqui da GV, da área de Tecnologia de Informação, do Centro de Tecnologia. Ele vai contar um pouco para a gente também do Centro de Tecnologia, Formação, mestrado, doutorado, pesquisa na área da informação, né? A TOTUS é uma empresa, né, exemplo do brasileiro, orgulho nosso, né, do Brasil. E então, essa combinação aqui do Denis profissional com a experiência da TOTUS vai ser muito legal. A nossa ideia aqui, Denis, é o seguinte, isso a gente construiu ao longo do tempo, é transmitir lições práticas de gestão, liderança, principalmente de liderança, para quem quer ser um líder melhor. Então, a gente tem, né, tem um foco nos líderes, né, porque quando o líder vai bem, tudo melhora, né? E todo mundo sabe como que é o líder ruim. Então, a ideia aqui é contribuir com lições práticas de gestão e liderança com quem já fez, quem tem experiência, quem gosta de compartilhar, juntando, eu estava conversando com o professor Albertinho aí, juntando o que a academia ensina, faz com as lições práticas, para a gente bater um papo. Então, eu sou um sujeito da indústria, de muitos anos de trabalho em vários setores. O professor Albertinho também veio do setor privado, está alguns anos já na academia. Então, essa é a ideia. Tá? Outra coisa importante, eu queria dizer para o pessoal que está na nossa audiência, nos canais aí das redes sociais da Fundação Getúlio Vargas, que no YouTube tem lá o slide, né, para fazer as perguntas. Então, pode fazer a pergunta, vamos estimular bastante as perguntas. Quem quiser fazer a pergunta no slide, é só, né, todo mundo sabe fazer aí, a gente recebe as perguntas aqui e faz aqui. E aqui no auditório, a gente quer também estimular bastante as perguntas, né? Então, vamos deixar um tempo legal para as perguntas. Tem aí um papel e tem o pessoal recebendo, que vai receber aqui as perguntas, tá bom? Então, só esses dois pontos aí para a gente começar. Outra coisa, a gente não faz apresentação do convidado aqui, porque é mais fácil o próprio convidado se apresentar, né? Senão a gente fica aqui, vamos ficar a tarde toda para fazer a apresentação. Professor, vamos começar? Então, vamos lá. Você quer começar perguntando da carreira do professor? O que é que eu faço aqui? Do convidado. Então, eu vou começar aqui, Denis, e a gente vai seguindo. O Denis tem uma carreira interessante. Estudou marketing na ISPM, depois mudou para o mundo de finanças, né? E depois hoje é um destacadíssimo CEO aqui no Brasil. Então, esse resumo, como é que foi essa história, Denis? Como é que conta? Eu sei que você poderia ficar até as 8h15, que é o nosso tempo final, contando essa história, mas conta aí resumidamente para a gente. Vou contar. Na verdade, você quer que eu conte a história como ela foi mesmo ou romantizada? Não, conta a verdade para poder os líderes aprenderem como é que é esse negócio, que você não nasceu CEO da TOTUS, você passou por outras coisas aí. Eu vou contar. Bom, na verdade, eu nunca fui um cara de estudar muito. Eu adoro ler. Eu leio que nem um maluco, acordo 4 horas da manhã para ler, mas eu nunca gostei de estudar. E aí, quando eu estava pronto para fazer o vestibular, eu pensei comigo, eu falei, putz, eu quero ficar rico e quero ficar rico rápido, né? Não era só rico, eu queria ficar rico e rápido. Né? Só que aí eu olhava e falava assim, putz, mas fazer engenharia, por exemplo, né? Puta, vai dar um trabalho, 5 anos e não sei o que, não vai dar. Olhei para a GV, olhei para outros, falei, puta, não, muito trabalho, não vai dar, não vou conseguir. Aí eu fui lá e resolvi fazer o que eu achava na época que era algo mais simples de estudar, né? Humanas, qualquer coisa assim um pouco mais leve para estudar. E acabei fazendo propaganda e marketing. Só que aí eu fiz um estágio de 3 meses numa agência de propaganda e olhei e falei, não,
isso aqui é muito legal, mas é exatamente o inverso do que eu quero, né? E aí eu acabei decidindo encontrar um atalho para ficar o rico rápido, e eu fui tentar trabalhar em mercado financeiro, né, em mesa de operações de uma tesouraria. Teve um maluco que depois virou professor, inclusive é professor do INSPER hoje, Ricardo Humberto Rocha, que resolveu me dar a chance para eu começar nesse mundo financeiro, né? Isso já faz o quê? Uns 27 anos já. E aí eu fui para o mercado financeiro, só que eu dei muito azar, porque eu peguei crise da Rússia, crise da Ásia, o banco que eu trabalhava sofreu liquidação extrajudicial pelo Banco Central, deu tudo errado. E aí eu falei, putz, quer saber? Deixa eu voltar para o marketing, era o meu porto seguro. Aí eu fui ser trainee da Gessi Lever na época, né? Grande Gessi Lever, na Vandenberg Alimentos, da Gessi Lever. Só que aí surgiu a internet, isso era 98 para 99, surgiu a primeira onda de internet, eu olhei para isso e falei, putz, é a minha chance de tentar criar algo diferente e ficar rico. E aí eu fui fundar uma empresa de e-commerce, deu errado também, porque veio o crash da Nasdaq ali no começo dos anos 2000, também, de novo, tudo errado, fechei a empresa 6 meses depois. Mas aí eu, a partir disso, acabei encaminhando uma carreira corporativa longa e que começou exatamente como um CFO de uma empresa de internet que era concorrente da minha e que tinha levantado mais dinheiro e sobreviveu, até eu chegar depois na Lynx, que é uma das principais empresas de tecnologia do Brasil. Quando eu cheguei na Lynx era por volta de 2003, a empresa ainda era bem pequenininha, e a gente conseguiu ter uma trajetória dentro dessa empresa linda, um IPO, uma empresa que passou a valer alguns bilhões de reais, até o final de 2018, quando eu cheguei, na minha cabeça, pelo menos, à conclusão de que eu estava pronto para eventualmente virar um CEO. Achei que ali eu não teria o espaço, e aí resolvi sair para ver se alguém concordava que eu estava pronto. E eu tive a sorte de rapidamente ser convidado pela TOTVS, então desde o final de 2018 eu estou lá liderando essa empresa que, como você falou, é uma empresa maravilhosa, um orgulho. Um orgulho, Muito legal. Professor, eu vou fazer mais uma pergunta da TOTVS e aí vamos entrar mais no tema de liderança, tecnologia, inovação e tal. É só para você falar um pouco aqui para a nossa audiência, Denis, rapidamente, sobre a TOTVS. O que é a TOTVS hoje? Bom, a TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, né? É uma empresa que está faturando aí em torno de 4,5 bi de reais por ano. Para uma empresa de tecnologia, isso é um volume incrível. A gente tem hoje por volta de 10 mil colaboradores. Se a gente contar, os nossos franqueados são super importantes no nosso modelo de negócio. A gente está falando de algo como 13, 14 mil pessoas. E o que a gente faz no dia a dia é principalmente ajudar as empresas a melhorarem os seus resultados, né? A proposta de valor que a gente tem é essa. O posicionamento que a gente assume é o que a gente chama de um Trusted Advisor, principalmente das empresas pequenas e médias, né, no Brasil. Normalmente são empresas muito competentes, mas muito carentes do ponto de vista de tecnologia. Então, quando a gente olha para esse perfil de empresa, a gente sabe que elas precisam de um sistema de gestão que vá de A a Z. Normalmente elas não conseguem se estruturar para ter vários fornecedores diferentes de tecnologia, elas querem encontrar um porto seguro que consiga realmente ajudá-las a traduzir os desafios que se transformam eventualmente em oportunidades para elas, e é exatamente isso que a TOTVS faz. Então, na prática, a gente tem o maior sistema de ERP do mercado brasileiro, um sistema que realmente atende a empresa desde o financeiro, fiscal, contábil, estoque, RH, produção, vendas, tudo que uma empresa precisa.
A gente tem várias aplicações verticais que se adaptam a cada segmento da economia, porque um sistema de gestão ele precisa ter uma profundidade dentro de cada segmento, né? E a gente, nos últimos 4 anos, vem numa estratégia ambiciosa de ampliação do nosso mercado endereçável, entrando em 2 novos negócios, né? Um negócio de serviços financeiros, que dentro da TOTVS a gente chama de TechFin, e um negócio que a gente chama de Business Performance, onde a gente tem aplicações de front que estão muito ligados com automação de marketing digital, CRM, toda a suíte de e-commerce, ou seja, soluções que no final do dia ajudam o nosso cliente a vender mais. Maravilha, é o ecossistema 3D, né? Exatamente. Maravilha. Professor, vamos começar a falar um pouco aí de o que o pessoal precisa, nas outras indústrias, falar de tecnologia. Então o professor vai elaborar um pouco aí. Precisa ligar o som aí. É só pôr para cima. Tem que falar mais pertinho. Tá. Tá ouvindo? Não? Então pega o meu. Agora sim? Sim. Então, pegar do teu gancho que você estava falando, que você não gosta de estudar, apesar de você falar isso dentro de uma escola, eu vou deixar barato assim, mas assim, eu não posso falar isso para os meus filhos, né? Não faça isso. Vou te contar uma história de um outro lado. Lembro quando me formei, fiz a graduação e tudo mais, e fui para o mercado de trabalho. Virei executivo, etc. Daí sempre tinha uma certa questão de falar assim, puxa, quando as coisas davam certo, eu ficava assim, mas por que davam certo? Não tinha muita certeza. Quando dava errado, também não entendia muito por que dava errado. Daí eu resolvi vir para a academia. Para a academia para entender, falei assim, poxa, alguém deve ter olhado isso e já pensado sobre esse negócio. Senão eu vou ficar quebrando a cabeça. Vou ficar lá tentando fazer. E essa é a função da academia. Né? Poder ajudar as empresas de uma forma geral, e assim que eu me vejo nela, né? Entendi, quando eu vi algumas coisas que o pessoal escrevia, tinha feito, estudado, teorizado, nossa, pô, se o cara já sabia disso, por que não me contaram antes? Né? Eu não tinha feito aquela bobagem lá atrás, assim por diante. Então, acho que esse é um pouco da linha hoje que a academia está tomando, principalmente no Brasil, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, é essa junção entre a academia e o mundo corporativo, para que a gente, de fato, possa aprender com o mundo aplicado, que a gente chama, e também, de alguma forma, contribuir para o mundo corporativo. Então, acho que essa relação que tem. Você estava contando um pouco da tua caminhar, né? E daí nós estamos hoje com um grande desafio de mão de obra, vamos dizer assim, para a área de tecnologia, que você deve estar sentindo também, as empresas clientes de vocês certamente disso, né? Eu estava lembrando que você estava contando que, tradicionalmente, quem transitava de uma área para outra era o pessoal de tecnologia, não empresas de tecnologia, mas empresas que usam tecnologia. O pessoal de tecnologia transitava para a área de negócio. Já que eu tinha muito conhecimento sobre negócio, sobre tecnologia, então o cara de tecnologia ia virar gerente de outra área, assim por diante. E que atualmente está invertendo. O pessoal de negócio está começando a fazer a gestão de tecnologia. Eu acho que é uma grande mudança nisso, né? Então é um pouco do teu caminho que você fez, que hoje você percebe nas empresas todo como um todo. E eu acho que é um grande desafio. Então, assim, um grande desafio, assim, como é que a gente pega, como é que a gente entende hoje quem vai fazer a gestão de um negócio que certamente, se não tiver um digital mind, vai ser difícil, porque, como você está falando, faz parte do instrumento para melhorar o seu desempenho muito tecnologia. Então, como é que um executivo vai lá, entende tecnologia minimamente para poder tomar decisão, porque está no colo dele a decisão. Então, eu fico imaginando, né, um presidente de empresa olhando o negócio dele, vendo o mundo digitalizando, a pandemia, infelizmente teve a pandemia, mas de alguma forma forçou a digitalização, e hoje em dia ele não consegue viver sem digital. Assim, como é que ele toma uma decisão para fazer isso? Né? Daí vem toda a discussão de ambidestria, fazer inovação e sustentação, então todas essas coisas que certamente você encontra no mercado. Então, eu queria assim, pegar um pouco desse gancho. Né? Assim, como é que, assim, imaginando um CEO, um CIO, um CFO, qualquer C que você queira, o desafio dele de fato conseguir entender não só o negócio, mas também o negócio dele num ambiente tão digital como tal, né? Como é que ele vai se aproveitar? A gente tem uma palavra são 2 conjunções que a gente junta de palavra, que assim, para nós, a ideia de que um executivo, e é isso que eu queria te ouvir, ele tem que olhar a tecnologia ofertada por vocês, por exemplo, e falar assim, qual que é o poder de transformar a minha empresa que tem essa tecnologia? Como é que eu identifico isso? Se eu identificar o poder de transformar, eu levo ela para casa e vou transformar a minha empresa para ela ser melhor. E a segunda parte da equação tá bom, transformar, mas qual que é a capacidade de gerar valor?
que é o que você estava falando, você quer gerar valor para o seu cliente. Então, como é que esse cara que está lá na ponta, que vai ser teu cliente, como é que ele percebe essas duas coisas? A TOTUS ou qualquer outra tecnologia, qual é o poder de transformar e qual é o poder que ele vai gerar valor para isso? Então, assim, queria entender um pouco a tua experiência na relação com o mercado, como é que o mercado está amadurecendo nesse ambiente tão digitalizado. Não, esse talvez seja o maior desafio que boa parte das empresas tem, independentemente do segmento, né? No caso da TOTUS em particular, a gente tem esse desafio dobrado, porque a gente usa a tecnologia como praticamente qualquer outra empresa, mas o nosso produto também no final do dia, a tecnologia. Casos Ferreira e Pesos Paus, assim. E sem dúvida nenhuma a gente tem uma série de desafios tecnológicos como companhia mesmo, né? Além dos desafios normais de produto mesmo, quando a gente está criando coisas para os nossos clientes. Eu diria que o caminho talvez começa por uma mudança de mindset mesmo, né? Ou seja, não faz muito tempo atrás, e como o mercado é muito dinâmico, ainda existem muitas empresas e muitos profissionais que continuam com esse mindset que eu vou comentar, de que a tecnologia ela é algo que deve estar guardado num departamento específico. Alguém cuida para mim. Né? Isso aqui não é comigo, isso aqui eu tenho medo, não entendo e tudo mais, né? Isso foi muito comum, mas ainda é relativamente comum em boa parte das empresas. Claro, quando a gente está falando de empresas muito grandes, empresas listadas em bolsa, multinacionais, isso já não é mais uma realidade. Mas a grande maioria das empresas nacionais, pequenas, médias, elas ainda têm uma postura relativamente refratária e limitada sobre a tecnologia. E aí, é claro, que ameaças que mudanças tecnológicas trazem acabam ficando muito maiores do que seriam, né? Boa parte dessas mudanças, dessas disrupções, para quem entende antecipadamente, elas podem se transformar em grandes oportunidades. Então, acho que o caminho inicial é você mudar o mindset e passar a entender que a tecnologia hoje ela é parte do teu processo de negócios. E é por isso que essa transição de profissionais cada vez tem acontecido com mais frequência, porque essas coisas, na prática, se misturam e você não sabe mais onde uma começa e onde termina. E, no fundo, a tecnologia está ficando menos caixa preta, tá certo? E tem que ficar. Então, tecnologia, caixa preta, acho que é o que você está falando, né? Ficar lá departamento de algum lugar. Estava lembrando aqui, estava contando, acho que uns 2, 3 anos atrás, um presidente de um grande conglomerado financeiro ele fez uma medida interessante. Ele falou, bom, eu preciso mudar meu mindset. Daí ele reservou na agenda deles, toda sexta-feira, durante 2 meses, toda sexta-feira à tarde, para ficar falando sobre tecnologia. Daí ele chamou o pessoal de tecnologia, os diretores, os presidentes, falou assim, toda sexta-feira reserva, gente, todo mundo, vocês vão me ensinar a tecnologia. Lógico, né? É um gesto que ele fez exatamente para demonstrar a cultura de tecnologia e de inovação que ele queria naquela grande empresa. Mas, de alguma forma, é a aproximação da necessidade de entender aquilo, porque se não entender, vai passar muita coisa sem ele perceber. Então, eu fico imaginando, e você pegou super correto, né? Se você pegar pequenas e médias empresas, é um desafio maior, porque daí o cara, além de ter o desafio de fazer a empresa dele funcionar, não sei o quê, ainda tem tecnologia. Então, obviamente, empresas que nem a tua, a TOTUS e muitas outras, têm essa capacidade de ajudar. Mas, de qualquer jeito, a decisão final é dele. Então, assim, se ele não tiver isso, a gente brinca, tem várias palavras para isso, né, com menos ou mais interessante ou não, né, de letramento, de um montão de coisa assim. Como é que o cara consegue ter uma autoria digital para que ele possa, de fato, fazer o negócio dele nesse ambiente digital para não ser passado, né? Acho que isso é um grande desafio. Não, um desafio gigante e o ponto que você colocou, ele é absolutamente correto. A tecnologia hoje, quando ela é bem feita, ela acaba sendo uma tecnologia, na maioria das vezes, intuitiva. E é isso que faz com que haja cada vez mais facilidade, né? Então, também tem um outro aspecto que eu considero bem importante, que é a gente entender que a tecnologia não é só a questão digital. Você tem tecnologia em toda a sistemática que você desenvolve. E muitas vezes o processo digital ele é pura e simplesmente um apoio
para essa sistemática que você tem. Eu estava hoje mesmo, né, não é conversa mole não, hoje eu estava numa reunião com o meu time comercial. A TOTVS tem uma característica muito forte comercial e, óbvio, né, a empresa hoje cresceu demais, tem, sei lá, 2.000 pessoas na área comercial, atendendo 70 mil clientes. Você acaba tendo uma dificuldade de administração de todo esse time, né, e de garantir um certo nível de padronização no discurso, uma capacidade boa de você identificar o que a gente chama, por exemplo, de white spaces dentro dos clientes, aonde você deveria priorizar as coisas. E aí você tem, numa situação como essa, e era exatamente essa discussão com o time hoje, você tem, de um lado, uma sistemática, que não deixa de ser tecnologia de conhecimento do processo comercial e dos diferentes approaches, e aí você tem uma ferramenta de CRM e uma série de adjacências do CRM que conseguem tornar esse processo e essa sistemática muito mais eficiente e com um grau de padronização e de ciência brutalmente maior. Então esse é um exemplo prático do que qualquer empresa poderia e deveria fazer. E você não precisa ter um conhecimento profundo de tecnologia para isso, né? Você está juntando, de um lado, conhecimento profundo da sistemática comercial e, do outro lado, um mínimo conhecimento de ferramental hoje disponível, acessível, intuitivo. Na combinação dessas duas coisas você tem o melhor resultado. Né? Que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? De como é que o executivo ele consegue, não vai se tornar um cara de tecnologia, não tem sentido, ele tem outra responsabilidade, obviamente, mas como é que ele consegue perceber a tecnologia que está lá e que está vindo, qual é o poder que ela tem? Porque senão ele não vai conseguir fazer exatamente essa ligação que você está fazendo. Então, alguma coisa ele tem que ter. No passado, a gente falava que os executivos, de fato, delegavam aos CIOs, mais tecnologia, e tá bom, o cara vai fazer, vou cobrar dele. Isso já não mais está, né? Está na agenda dele de fazer isso. E daí, se ele não fizer, ele não vai fazer isso do que você está falando na tua reunião. Né? Porque daí vai passar tecnologia, e hoje você tem tecnologias cada vez mais convergentes, né? Todas elas se conversando, e que se você não der uma olhada, você não usa todo o poder da transformação dele, nem todo o valor gerado. Esse é um grande desafio. Na prática, o que você tem hoje, e a própria mudança estratégica do ecossistema 3D que a gente está fazendo dentro da TOTVS, ela conversa exatamente com isso. O ERP, por ser um produto muito mais crítico, muito mais parrudo, ele ainda é um produto muito ligado à área de TI de um cliente, né? O nosso interlocutor, quando a gente fala do ERP, é o gerente de tecnologia, é o CIO normalmente. Agora, a outra parte não. A estrutura de business performance, por exemplo, o interlocutor é a área de negócios, é a área de marketing, é a área de vendas. É um profissional que não é um profissional na essência de tecnologia. Mas os produtos de tecnologia hoje, eles se tornaram, de novo, tão intuitivos, né, tão simples, eles são no-code na maioria das vezes, o drag e drop que já te permite montar os dashboards que você precisa e tudo mais. Eles se tornaram tão simples que permitem que um profissional que não é especialista em tecnologia consiga aplicar essa tecnologia com grande eficiência. Professor, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Duas coisas. Quando o senhor fala, precisa falar mais próximo. O pessoal está pedindo para tentar falar mais alto. Deixa eu só pegar uma questão para a gente usar o tempo aqui, complementando o que vocês estão falando. Ô, Denis, o que é um profissional, agora falando de tecnologia, o que é um líder moderno no setor de tecnologia? O que são as características? O que são os fundamentos? Como é que você caracteriza um líder moderno hoje de uma empresa de tecnologia para depois voltar na questão das empresas? Ótima pergunta. Eu acho que a primeira coisa é você estar com a cabeça aberta. Você não ser dogmático. Claro que em termos de valores, princípios, sim. Mas do ponto de vista de negócios, você não deveria ser dogmático, você tem que estar com a cabeça pronta para mudar de opinião, para mudar de rumo, para acelerar determinadas coisas, descartar outras, tentativa e erro. Boa parte do que nós estamos fazendo hoje na TOTVS, por exemplo, é pioneiro, não foi feito em outras empresas, nem no Brasil, nem fora. Uma discussão permanente que eu tenho, por exemplo, com o meu conselho, é exatamente nesse sentido. O conselho muitas vezes quer ter um grau de certeza
de respostas que você não consegue ter, porque não tem um mapa já pronto para isso, né? Então, de novo, acho que começa por aí. Começa com uma postura muito mais aberta, uma postura muito mais flexível, muito mais leve. A gente estava conversando agora há pouco, antes de começar, sobre o trabalho remoto, né? Eu, obviamente, venho de uma escola do trabalho presencial, na essência, né? Continuo no escritório no mínimo 4 vezes por semana. Pela minha esposa eu iria 5. Agora, eu tenho que estar preparado para entender que uma empresa de tecnologia, e principalmente os profissionais, por exemplo, de tecnologia, programadores, eles hoje não estão mais, não querem. E, graças a Deus, a coisa está funcionando. Se não estivesse funcionando, a gente teria um problema importante. Mas não, está funcionando. Então, mais uma vez, se está tudo funcionando, se nós não temos um grande problema acontecendo, por que eu vou ser dogmático e vou tentar forçar uma mudança onde isso não está sendo possível, pelo menos hoje? Então essa, acho que é, na essência, a característica principal nesse momento. Professor, eu vou só fazer mais uma pergunta, volto a bola para você. Sim, tem uma pergunta aqui do LinkedIn, que, só para ligar nesse ponto, né? Agora, sim, o perfil do profissional ideal para trabalhar em tech, precisa de alguma formação específica ou pode aprender mais generalista? É uma pergunta, não tem o nome, mas é do LinkedIn. Não, certamente você não precisa ter obrigatoriamente uma formação técnica, né? Eu, por exemplo, não tenho. Eu costumo brincar que eu não sou bobo. O que você precisa é ter realmente conhecimento de negócios. É interessante esse ponto, porque na área técnica, por exemplo, da TOTVS, a gente tem 2 tipos principais de profissionais. A gente tem, evidentemente, o programador, o cara que vai lá, senta e vai fazer o código e tudo mais. Mas a gente tem um profissional que é igualmente importante, que é o conhecedor dos modelos de negócios, né? Então tem o especialista, por exemplo, no modelo de operação de uma indústria. Tem o especialista no modelo de operação de um varejista, de um hospital. E é a combinação desses 2 tipos de profissionais que permite criar um software, por exemplo, uma aplicação que seja muito aderente à necessidade daquele negócio. Daquele setor específico. Exatamente. Aproveitar. Agora, fala perto do microfone. A gente tem conversado bastante sobre exatamente qual é a capacidade, né, qual que é a habilidade, competência e tudo mais. Tem um modelo que a gente usa bastante, que assim, você tem, na verdade, 5 grandes áreas, né? Então, assim, que é um pouco que você estava falando. Tem que conhecer tecnologia, tanto a atual como a nova que está chegando. Tem que conhecer sobre gestão, todo mundo, no fundo, é um gestor, né, de qualquer nível, de lá. Da área de negócio, propriamente dito, e todas as competências socioemocionais, criatividade, tudo que você precisa, soft skills. Então, a gente fala que 5 áreas, de qualquer jeito, todo profissional ele teria que cuidar dessas 5 áreas. Obviamente que dependendo de onde você vai estar, você está mais atenção ou prioridade para alguma delas as áreas. Mas dificilmente, mesmo que você estava falando do teu pessoal que conhece negócio, ele não pode se esquecer de conhecer um pouco de tecnologia. Aquele cara que conhece muito tecnologia, muito especialista, ele também não pode se aventurar a não conhecer negócio. Então, essas 5 áreas, ela acaba sendo sempre combinadas com prioridades diferentes, né? Então, você estava falando, obviamente, daí era a pergunta que estava engatilhada, né, que veio de lá, que assim, o teu pessoal está mudando de porta para conversar com os seus clientes. Então, a porta antes era tecnologia, agora era de negócio. Para ter área de negócio, ele tem que ter lá a parte de negócio bastante conhecida, senão não vai funcionar. Mas ele não vai deixar de não falar tecnologia. E a mesma coisa cabe do outro lado, né? As pessoas que vão conversar com vocês, se não conhecerem um pouco de tecnologia, também não vai funcionar. Então, esta combinação que hoje em dia a gente entende que é o melhor e como é que você faz isso. O grande desafio é não virar aquela crise de ansiedade, né? Querer conhecer absolutamente tudo, eu quero conhecer, ser bom nas 5 áreas, que provavelmente não vai ser. Mas ter um composto para fazer isso. Que fica, acho que, mais complicado conforme vai subindo a hierarquia, né? Quando você vai subindo, mais desafios tem de uma forma geral. E aí a pergunta era assim, como é que você prepara o teu time, como é que você vê as empresas que você atende preparando exatamente isso nessas 5 áreas ou uma coisa assim? Eu acho que, assim,
no dia a dia não é tão diferente hoje do que era há alguns anos atrás. Claro que o tipo de tecnologia muda, mas eu diria que o soft skill, por exemplo, que se usa hoje, né, e que funciona hoje, ele não é muito diferente do que era usado 10 ou 20 anos atrás. Pelo menos é a minha percepção. Por exemplo, você, numa organização muito grande, né, você ter líderes que consigam ter empatia, que consigam ter bom senso, que tenham inteligência emocional, continuam sendo elementos absolutamente essenciais. Eu acredito que era assim 10, 20, 30 anos atrás, né? De novo, quando você entra em aspectos muito específicos tecnológicos, sem dúvida nenhuma que você vai ter mudanças, daqui 5 anos vai ser outra coisa, daqui 10 anos vai ser outra coisa, mas a essência da liderança, né, e de treinar um líder, eu acho que mudou menos do que a gente imagina, sendo franco. Eu acho que ficou mais claro a necessidade de ter competência nas 5 áreas. Então, assim, certamente, soft skills sempre existiu, sempre foi necessário de um grande líder. Ficou mais complexo, eu diria. Isso, mais claro a necessidade e o mundo se torna mais complexo, né? Assim, o nível de incerteza hoje no mercado é muito grande. Tem mais Denis, seguinte, nós tivemos um evento aqui, recentemente em março, com o Marcelo Batti, da Suzano. E foi um evento aqui mais interno da GV, ele é ex-aluno, e o tema foi o CFO do futuro. Então ele estudou bastante esse tema. O que vai ser o CFO do futuro? O que tinha? Então ele se preparou bastante, e aí eu vou fazer um link com várias perguntas que chegaram aqui agora. Ele falou o seguinte: além das competências técnicas, né, ele tem que entender um pouco de tesouraria, tem que entender um pouco de controladoria, tem que fazer gestão de ativos, etc. Ele falou, isso aí não muda, né? Mas ele falou o seguinte, que ele acha que... O Marcelo foi eleito 2 vezes o CFO do ano, né? 2 anos seguidos. Ele disse o seguinte, que o CFO do futuro precisa saber de tecnologia, número 1. Ele falou, porque hoje, né, tudo que ele está fazendo e tal, tecnologia. Ele sente, CFO do ano, sente defasado na tecnologia. Segunda coisa, ESG. Ele falou que não tem uma semana que ele não tem... Lógico, a Suzano tem mais impacto, floresta e tal, mas não tem uma semana que ele não tem um banco ou um fornecedor, uma auditoria, alguém perguntando sobre ESG. E ele falou assim, e principalmente precisa entender de gente. Né? Entender de gente. Ele falou que ele gostaria de ter a recomendação que ele fez para a GV, ele falou, olha, ensina lidar com gente nas aulas aí de finanças. Né? Então é legal. Então tem uma pergunta aqui do YouTube que está entrando um pouco nesse tema de ESG. Então vamos dar uma falada nesse tema, ESG, um pouco de diversidade, para a gente voltar depois em P&D e inovação. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Não, veja, é interessante porque muitas vezes muita gente tenta fazer o ESG como uma, vamos dizer assim, uma obrigação ruim, né? Eu vejo de uma maneira completamente diferente. Para mim, o ESG ele tem um aspecto, inclusive, econômico provado, né? Exato. Não, você pega, por exemplo, o tema de diversidade, na minha cabeça, matematicamente, você consegue provar que se você tiver um aquário maior para pescar, é maior a chance de você encontrar talento. Quanto mais você vai reduzindo o teu pool de pessoas, é menor a chance de você encontrar talentos. Né? Então, para mim, tem um aspecto no ESG absolutamente matemático, comprovado. Você também ter um ambiente de trabalho onde as pessoas genuinamente se sentem à vontade, seguras, felizes, indiscutivelmente vai gerar mais engajamento, e a gente sabe que mais engajamento gera um resultado melhor, uma retenção das pessoas maior. Então, tudo isso, mais uma vez, é bom senso, né? Não precisa ir muito longe para chegar nessas conclusões. Questões de meio ambiente, a mesma história. Se a gente sabe que a gente está num planeta que tem recursos finitos, é natural que você precise pensar 5, 10, 20, 30 anos para frente e tentar evitar chegar numa situação onde esses recursos não existam mais. E do ponto de vista de governança,
Também está provado financeiramente que empresas, quanto mais transparentes, quanto mais corretas, mais éticas forem, mais valiosas elas vão ser, porque mais perenes, mais sustentáveis elas são. A gente vê isso, é interessante, a gente vê isso no dia a dia, né? Quando a gente mexe com ERP para empresas pequenas e médias. Um dos motivos que fazem com que a penetração, por exemplo, de ERP no Brasil seja menor do que nos Estados Unidos é exatamente o nível de informalidade que ainda existe no Brasil. E a informalidade ela é inimiga da tecnologia, porque a tecnologia registra as coisas, né? E quando você é informal, você não quer registrar efetivamente as coisas. Então, uma das formas de você convencer uma empresa pequena, média, a se formalizar completamente é exatamente o aspecto da transparência do ESG. A gente muitas vezes chega para um prospect que não está necessariamente ainda convencido de que ele precisa do sistema, e a gente fala, amigo, quando você vai num banco, para você conseguir lá crédito para crescer, é mais fácil ou mais difícil se você tiver informação redonda para ser mostrada? Então, são vários elementos que mostram que o ESG, no final do dia, é absolutamente importante e valioso. E essa pergunta foi do Paulo Horácio, da Paulo Horácio, né, que aqui da nossa audiência. Então, você está a conclusão, né, professor, que o Denis está ensinando aqui para a gente, é o seguinte, não é que o ESG não é só politicamente correto, ela é smart, né? Gera resultado. A minha experiência de indústria é exatamente isso. Quer dizer, sempre fala, mas quem que vai pagar isso? No final, você com a eliminação de desperdício, o uso de energia solar, etc., você tem resultado econômico, né? Não é só para check the box. Não é para inglês ver. Né? Não é para inglês ver. Tal. E aí, tem várias perguntas aqui, professor, que eu acho que a gente poderia começar um debate aqui, que foi justamente esse tema de desenvolvimento, agora um pouco mais técnico, de desenvolvimento de produtos e tal. Tem uma audiência aqui de líderes que gostam desse tema, né? Então, eu anotei aqui que vocês investiram aí nos últimos 5 anos 2,5 bilhões de reais, né, em desenvolvimento de produto, tem centros de tecnologia no Brasil, no México, nos Estados Unidos, né, e tem muita experiência. Então, a pergunta aqui é o seguinte, metodologia e o que vocês fazem para desenvolver produtos? Essa cooperação externa, né, o mais interno, mais fora... se você pudesse dizer aqui para os líderes um pouco, o que vocês fazem em termos de P&D? O investimento é grande, né, pesado, e como é que vocês fazem para desenvolver isso? O pessoal quer entender um pouco sobre isso, e a gente entra um pouco na questão do produto propriamente da tecnologia. Olha, a gente tem, de um lado, a metodologia ágil, né, que já está implementada na companhia inteira já há muitos anos, então absolutamente consolidada, e isso nos traz uma flexibilidade, uma agilidade e uma rapidez mesmo muito maior, né? Então já é algo assim no DNA da companhia. A gente tem e procura sempre separar estruturas mais horizontais, cross, com estruturas verticais. Então, quando a gente está falando de um produto como o ERP, né, muito extenso e ao mesmo tempo muito profundo dentro do cliente, você acaba tendo essa separação. Então, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo um módulo financeiro, ou um módulo contábil, ou um módulo fiscal, a gente está falando de desenvolvimentos horizontais, né, que são praticamente comuns, independentemente da indústria. Né? Exato. Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, do sistema de produção na manufatura, é completamente diferente do investimento que a gente faz dentro de uma automação comercial de um varejista, por exemplo, né? Ou de um sistema de controle de medicamentos dentro de um hospital. E aí você tem essas estruturas verticais. Como eu falei antes, a gente também tem uma separação importante entre o especialista de tecnologia, o desenvolvedor, e o especialista de negócios, né? E sempre a combinação desses dois profissionais que gera o melhor produto, e o melhor produto ele normalmente está ligado com o que eu também comentei, que é a aderência. Quanto mais aderente você for, melhor, porque significa que menos customização, menos complexidade você vai ter dentro do produto.
Agora, uma outra característica super importante também da nossa indústria é que normalmente você não consegue fazer tudo sozinho. Isso é importante. Não tem como. A TOTVS, em particular, tem uma tradição já de décadas de ter uma abertura para parcerias de um lado, né, sejam acadêmicas, seja com outras empresas, fortíssima. E o M&A. O M&A também é uma fonte eterna, digamos assim, de talento e de desenvolvimento de produtos. Né? Na maioria das vezes, a tecnologia ela tem a questão do time to market, né? Que é muito importante. Então, óbvio que com tempo e dinheiro, você consegue, em teoria, desenvolver qualquer coisa, mas na maioria das vezes, no mundo real, você não tem todo o dinheiro e, principalmente, você não tem todo o tempo do mundo. Né? Então, muitas vezes, a oportunidade está lá, naquele momento, e você não vai conseguir desenvolver organicamente aquele produto, aquela oportunidade. E aí o M&A, muitas vezes, se torna uma resposta super importante para nós. Tá bom. Professor, vou dizendo o seguinte, nós estamos com várias perguntas, eu tenho incentivado aqui as perguntas, mas já tenho um número de perguntas grandes vindo, principalmente do YouTube, do LinkedIn e aqui da plateia. Então, eu acho que a gente precisa mudar aqui, pegar um grupo grande de perguntas, tem uma do Fábio de Oliveira, por exemplo, aqui, sobre o tema da inteligência artificial. Né? E da inteligência artificial. Então, eu vou ler aqui o que o Fábio de Oliveira mandou. A inteligência artificial da TOTVS, a Carol, foi lançada bem antes do ChatGPT. E a minha pergunta é a seguinte, qual é o futuro da Carol visando as empresas que possuem o ERP da TOTVS? Como que ela pode auxiliar os gestores na tomada de decisão? E aí, numa discussão prévia nossa, a ideia é a gente falar um pouco mais amplo, o professor também falou, vamos falar de coisa mais ampla de inteligência artificial, não vamos ficar só explicando a Carol e um ponto mais específico. Então, eu queria pedir para você falar um pouco sobre esse tema e pedir para o professor participar desse debate agora um pouco sobre inteligência artificial, que a gente não pode falar com vocês sem falar desse tema, né? Não, sem dúvida. Hoje, toda reunião com investidores, por exemplo, a primeira pergunta é sobre o resultado do trimestre, está todo mundo desesperado com isso, mas a segunda é sobre o impacto da inteligência artificial. Nos negócios, né? Veja, a primeira coisa que eu posso dizer é que, na minha visão, a inteligência artificial ela não é um modismo, ela veio para ficar e ela efetivamente vai mudar a vida de boa parte, para não dizer de todas as empresas. Né? Então, é algo realmente disruptivo. Agora, ela, na minha cabeça, é muito mais uma viabilizadora de coisas do que necessariamente um produto em si. Exato. Então, é um pouco como a nuvem. Né? A nuvem ela é um grande viabilizador de uma série de coisas. Você tem uma quantidade infindável de aplicações com a nuvem e você vai ter exatamente a mesma coisa dentro da inteligência artificial. Naturalmente, você vai ter 2, 3, 4 empresas globais, as suspeitas usuais, né, que vão dominar essa tecnologia como plataforma. Agora, o uso, a aplicação disso vai ser para basicamente todas as empresas. No caso específico da TOTVS, a gente tem 2 tipos hoje de aplicações que a gente já vem trabalhando. O primeiro é uma aplicação interna em ganho de produtividade, de eficiência, por exemplo, no desenvolvimento de código. Né? Eu não acredito, sinceramente, que pelos próximos vários anos a gente vai conseguir substituir completamente o desenvolvimento de código, no caso da TOTVS, pelo nível de complexidade que esse tipo de software em particular tem. Agora você consegue adiantar e acelerar algumas coisas. Né? A segunda aplicação interna de eficiência está muito ligada ao próprio suporte de clientes, o próprio processo comercial também já começa a ter uma série de aplicações importantes. Agora, você tem o segundo grupo, digamos assim, de aplicações, que é você embutir a inteligência artificial dentro do teu próprio produto para que o cliente consiga se aproveitar melhor do produto que você está dando para ele. Então, dentro do ERP, é evidente que o ERP tem uma natureza de controle de processos muito forte, mas esse controle de processos, no final do dia, ele precisa chegar
num dashboard, num relatório, para que você consiga ter conclusões, tomar decisões de negócios, né? E, naturalmente, a inteligência artificial tem toda a capacidade de também acelerar, antecipar, facilitar uma série de decisões que hoje dão muito mais trabalho do que poderiam ou deveriam. Então, eu acho que, pelo menos hoje, o que eu consigo ver é um caminho como esse. O professor quer falar um pouco sobre... Estava lembrando de uma notícia, um mês atrás, um pouco mais, um pouco menos, de uma empresa de tecnologia, não importa lá qual, prevendo que nos próximos 2, 3 anos, 40% mais ou menos da força de trabalho administrativo ia ser substituída por inteligência artificial. Então, assim, nessa mesma linha que você está falando, assim, o potencial da inteligência artificial é tão grande que eu acho que a gente está vendo só a ponta do iceberg. Então, você está pegando, logicamente, tratamento de dados de uma forma geral que você pode fazer, que é o clássico dela. Tomada de decisão é outro clássico dela também, que vem fazendo. Mas acho que tem uma série de coisas que hoje nós estamos acostumados a nós fazermos, mais que essa inteligência artificial vai suprir essa parte, né? Então, aí a gente vai chegar mais parecido com a mistura, de fato, do ser humano com tecnologia, o Centauri, não sei o que, a gente vai chegar a isso. Daí volta para a nossa questão lá original, né? Como é que a gente olha todo esse mundo com esse nível de incerteza e tanta tecnologia disponível, que mesmo as pequenas e médias já têm um nível de tecnologia, de digitalização muito grande, a inteligência artificial está aí e barateou, ficou fácil de usar, você está falando do no code, tem uma série de coisas que está acontecendo. Então, acho que o grande desafio, volto de novo, né, que veio para ficar, é inegável, não tem volta para trás, vai aparecer o ChatGPT 4, 5 e assim por diante, volta a discussão, como é que a gente vai, nós todos, garantir que a gente consegue entender isso, consegue sair da nossa caixa de conforto para imaginar o que ela pode transformar. Pensar diferente e fazer. Então, no mesmo coisa que você está falando que estou usando ela para fazer diferente minha força de vendas, estou fazendo diferente para fazer mais coisas, e fico imaginando também as empresas que usam tecnologia. O potencial delas é imenso, mas eu acho que o grande desafio é imaginar coisas diferentes do que a gente faz hoje. Que essa que eu acho que é a grande questão. Quem imaginar primeiro deve sair na frente. Eu sou um otimista por natureza e é óbvio que a inteligência artificial é uma tecnologia que traz desafios e existe muita discussão ainda que precisa acontecer. Eu não sou, por exemplo, daqueles que acham que você não deve discutir algum grau de regulação, cuidados e tudo mais. Eu acredito que sim, você precisa de tudo isso, né? Agora, eu não consigo ter todas as respostas, ninguém tem hoje, essa é a grande verdade, mas historicamente eu não me lembro de alguma tecnologia disruptiva que não tenha sido benéfica para a economia e para a sociedade. Claro que quando ela está muito no começo, é muito difícil de você conseguir saber exatamente quais vão ser os modelos novos de negócios, de trabalho, que vão surgir e vão se beneficiar com essas tecnologias. Mais uma vez, eu me lembro quando lá em 98, 99 eu estava querendo empreender, era o início da internet. A maior parte das empresas e dos modelos de negócio que surgiram e deram certo na internet, surgiram no ano 5, no ano 10, no ano 15, no ano 20 dessa tecnologia. E eu acho que na inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Acho improvável que o efeito líquido disso seja negativo. Evidente que quando você olha recortes muito específicos, sim, é muito provável que determinados tipos de emprego, determinados tipos de trabalho, eles eventualmente vão sofrer e talvez até desaparecer. Mas vão surgir outros. Super concordo, né? O meu doutorado é em negócios digitais. Isso aí, por volta de 96, 98, que eu fiz, que era o começo da internet que você estava falando. E muitas das teorias que tinha, dos modelos que apareceram, modelos de negócio, etc., eles demoraram, de fato, muito tempo para acontecer. Coisas que a gente está vendo agora, já se falava isso, já teorizava isso no ano 2000. Acho que a grande diferença que é benéfico também, né, só que a gente tem que se acostumar, e de novo os líderes têm que se acostumar com isso, é que a velocidade aumentou demais. Tá certo? Antes eu poderia esperar 10, 15 anos, amadurecer a tecnologia, eu vou assimilando. Hoje em dia, não.
Hoje em dia, do que era hoje a GPT há 2 anos atrás, você não ia falar. De repente, ela vai se acelerar. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Como é que trabalho com a incerteza de um lado, sendo otimista, todo mundo deve ser, etc. Ao mesmo tempo, cuida de que as coisas que possam ser evitáveis de negativo, evite esse, né, problema social e tudo mais atrelado a isso, mas uma capacidade de entender essa incerteza e ter essa rapidez de assimilação. Assim, nada vai ser muito duro, muito duradouro. Então, você tem que ter uma capacidade de você se moldar à nova realidade muito grande, né? Isso acho que é um desafio para os líderes. Né? Professor, foi exatamente na pergunta sobre as principais características, né, de um CEO hoje, por exemplo, eu coloquei aqui. A essência, para mim, está exatamente no nível de flexibilidade, de abertura que você precisa ter. Quanto mais rígido, mais dogmático ou mais medroso, no final do dia, você for, conservador, maior a chance de você perder o bonde e você não conseguir aproveitar uma oportunidade e essa oportunidade se transformar, na verdade, numa grande ameaça para o teu negócio. Você tem que estar consciente que você não controla todos os elementos. O que você tem que estar é o tempo todo aberto, flexível, preparado para se moldar, para se adaptar ao que vier. Vou pegar a sua última provocação, daí te devolvo para fazer perguntas lá, né? E aquela história, né, de que o sucesso presente não garante mais sucesso futuro. E o grande risco é que o sucesso presente pode evitar que você se aventure numa inovação. Esse é o dilema do incumbente. Como está muito rápido agora, se ele não tomar cuidado de entender que ele não vai se garantir por muito mais tempo, ou seja, não vai ter que questionar, você pega todos os setores, né? Pega saúde, finanças, todos eles estão exatamente com esse dilema. E a história do dogma. Se eu acreditar, não, meu negócio está sendo sucesso, ele vai me garantir próximos anos, não vai. Né? Então, provavelmente, ele vai ter que ter essa capacidade de percepção de como é que eu posso transformar, como é que eu posso gerar valor, atrelando com a história de ESG que você está falando, de ODS e tudo mais. Tudo isso agora está num novo cenário. Nós vamos fazer uma parceria com, também, de novo, um grande conglomerado, que nós vamos discutir inovação digital, como é que ela, de fato, vai ser usada para ESG e ODS. Boa. Tá certo? Isso não começa a ficar uma coisa distante, né? Para o negócio é importante e tudo, mas qual que é o papel da inovação digital exatamente nessa direção de sustentabilidade? Então, no fundo, a tecnologia está impactando absolutamente qualquer coisa dentro de uma empresa. 100% do que você faz, no fundo, está ligado à tecnologia. A gente tem o nosso evento, que acontece com clientes anualmente, exatamente agora em junho, e uma das pautas importantes que a gente teve, por exemplo, no evento do ano passado, o público principal nesses eventos são os nossos clientes, ou seja, são os profissionais de tecnologia dos nossos clientes, né? Foi exatamente tentar mostrar para eles qual é o papel da tecnologia hoje dentro da empresa e amanhã dentro da empresa e qual é o papel desse profissional dentro da empresa também. Está muito claro que quem tiver a postura de colocar a tecnologia dentro de um departamento, sendo responsabilidade de um time e não algo que está ligado diretamente ao negócio em todas as áreas da companhia, essas empresas elas estão fadadas a sofrer e eventualmente não existirem nos próximos anos. Isso, mais uma vez, vale inclusive para o ESG. Inclusive porque o ESG, no final das contas, ele é movido pela tecnologia. Principalmente na parte ambiental, ele é 100% movido pela tecnologia. Pessoal, vamos aqui para as perguntas, porque a gente incentivou as perguntas, agora tem um bolo de perguntas aqui que a gente precisa, então eu vou juntar algumas delas. Tá? Então, eu acho que é um tema aqui ligado com transformação digital. Tá? Então, por exemplo, tem a primeira pergunta aqui do Andrei Medeiros. Ele fala, na indústria têxtil, na indústria que ele trabalha, a tecnologia e a automação está cada vez mais presente. Quais são as tendências para o futuro? Por que algumas indústrias no Brasil ainda relutam em não acompanhar a tecnologia, principalmente a indústria 4.0? Aí o Caimilson Silva, esse do LinkedIn. As empresas realmente estão preparadas, de fato, em sua base para a indústria 4.0? Por que a indústria 4.0 ainda não anda mais rapidamente?
Aí uma terceira pergunta, essa do YouTube. Denis, por que as empresas ainda, o que as empresas precisam fazer para inovar cada vez mais? As empresas, o que segura, limita o processo de limitação das empresas? Então, acho que um conjunto de perguntas aqui que estão falando de transformação digital. E você tem lá um índice de produtividade tecnológica, etc., para medir um pouco isso, né? Como é que é? Então, fala um pouquinho de transformação digital e essa questão do gap, quer dizer, onde que está o problema das empresas andarem mais rápido na inovação? Normalmente, na minha experiência, a coisa começa exatamente na liderança, no CEO, ou na diretoria. Normalmente, você vai encontrar o gap proporcional ao nível de compreensão e de patrocínio que esses temas, seja a tecnologia, a transformação digital, seja a inovação, que você encontra no CEO e na diretoria. Então, se você tiver normalmente uma liderança que consegue compreender profundamente a relevância que isso tem para o bem e para o mal da companhia, você vai ter um esforço da companhia inteira, né? A cultura acaba sendo permeada por isso e essas empresas vão estar num ritmo de mudança muito maior. O inverso também é verdadeiro. A gente está cansado de ver empresas onde as lideranças principais elas têm pouca compreensão e, por consequência, acabam se tornando refratárias em relação à transformação digital e aí, naturalmente, isso acaba permeando o restante da organização. Começa na liderança, né? Total. Começa, né, na liderança e isso acaba passando para a cultura. Isso, vai para a cultura. Um dos erros que normalmente se faz é você, do mesmo jeito que a gente falou do profissional de tecnologia, quando a gente fala de inovação, é você contratar um profissional de inovação. Normalmente, eu não vou dizer que 100% dos casos dá errado, porque eu não conheço 100% dos casos, mas a maior parte dos lugares que eu vi, esse approach é um approach falho, porque você vai deixar aquilo esquecido dentro de uma estrutura e isso não vai fazer parte da vida, da cultura do restante da companhia. Então, para ter inovação, você precisa ter, por exemplo, diversidade. É um elemento chave dentro da inovação. Como é que você vai pensar diferente se você tiver exatamente o mesmo perfil de profissional o tempo todo? Normalmente não vai funcionar. O que adianta você contratar um profissional específico de inovação se o CEO não tiver um mindset flexível, aberto, não dogmático? Complicado. Normalmente você vem fazendo as coisas, como a gente falou, o dilema do incumbente, você vem fazendo as coisas de uma determinada maneira, essas coisas vêm dando certo. Por que eu vou mudar? Isso. Essa é a explicação principal. No caso específico da indústria 4.0, que eu considero um tema super importante, uma das perguntas foi exatamente se as empresas nacionais estão preparadas. Na grande maioria, não. Infelizmente, não. Quando a gente olha empresas pequenas e médias, a TOTVS tem pesquisas nesse sentido disponíveis no nosso site de RI. A maior parte das empresas pequenas e médias está muito distante da manufatura 4.0. E essa distância está ligada, mais uma vez, a conhecimento, né, conhecimento baixo. Por consequência, quando você não conhece, você não dá o devido valor. Claro. Então o cara olha, o cara olha e fala, putz, isso aqui é caro, não é para mim, eu não vou conseguir aplicar, não vou extrair o valor. Muitas vezes a mão de obra no Brasil ainda é relativamente barata, então você acaba não tendo os devidos incentivos para que isso aconteça do ponto de vista prático. Mas, também é importante dizer, a gente já percebe movimentos. Você já começa a ver, mesmo em empresas pequenas e médias, um grupo de empresas que olha para isso e fala, não, peraí, aqui está a chave para eu eventualmente me transformar numa empresa maior, já que o meu concorrente não está fazendo, vou eu ocupar esse espaço. Então isso está mudando. Eu acredito que nos próximos 5 ou 10 anos,
a gente vai ter um cenário bastante diferente nesse sentido. Muito legal. Eu acho que, quer dizer, a frase aqui é o seguinte: não existe empresa inovadora sem o CEO, a diretoria com essa cabeça, né? Acho que esse é um ponto importante. E esse do gap. E esse negócio da adoção, o Graciliano Ramos já falou há muito tempo, né? O sapo pula é por necessidade, não é por boniteza, né? Não é por boniteza. O sapo pula porque tem medo de cobra, né? Se não tivesse cobra, o sapo ia ajustar lá a embreagem e andar. Ele anda porque ele tem medo, né? É por isso que a concorrência, ninguém gosta de ter um concorrente, mas olhando a economia como um todo, a concorrência ela é fantástica, porque é o que te move no final do dia para frente, né? Exatamente, que vai no ponto. Professor, algum comentário sobre a questão da transformação digital e o gap das empresas? Acho que sim, acho que, logicamente, boa parte vem da diretoria ou do CEO e tudo mais, mas eu acho que é um conjunto de fatores que facilitam a transformação digital. Certamente um é desse, alguns deles até decorrem disso, né? De você ter capacitação interna, você ter uma área de P&D, que a gente falou agora há pouco, de você ter recursos, você ter cultura, você ter indicadores formalmente fazendo com isso, participar de um ecossistema, olhar como é que está o setor como um todo, fazer parceria, então uma série de coisas. Convite para você e para quem está nos assistindo, nós lançamos ano passado um Observatório de Transformação Digital, que a gente mede e acompanha as empresas no Brasil desde o que motiva ela, da história do sapo, isso. Assim, qual que é, se tem cobra ou não. O tamanho do medo, tudo, né? tamanho do medo. Assim, a pandemia foi uma situação, né? Então tem outros eram de motivadores que tem, a gente vai mapeando a cada um dos setores quais são motivadores para mudar, quais são as facilidades que tem e qual é o valor que está sendo gerado. Então você percebe que muito antes era muito de inovação, tipo assim, vai que precisa, é moda, assim por diante, e que isso com o tempo está mudando, está de fato entregando valor. Então fica um convite para olhar o Observatório de Transformação Digital, que tem uma série não só limitado, logicamente, à posição do CEO, mas série de necessidades de você gerar fatores que geram essa transformação, que é inevitável. E esse é o complemento. Quer dizer, para você chegar nesse nível de estabelecer métricas e metas, de você poder criar um frame de trabalho que te permita efetivamente aproveitar, isso começa, especialmente em empresas menores, começa na liderança. Se a liderança não estiver engajada nisso, você, ao longo do tempo, você vai perceber que isso simplesmente não cola na pega, empresa. Né? Denise, o seguinte, o tempo está voando, hein? 8h05 já, só temos mais 10 minutos. Dá a impressão que a gente começou agora, né? E tem assunto aqui para a gente ir até meia-noite, mas vamos ter que parar às 8h15. Deixa eu falar um tema sobre aquisição. Você falou aí que um dos motivos da aquisição ajuda a acelerar, né, a inovação, o desenvolvimento de produto, traz ideias e tal. Mas a gente também tem estudado muito que muitas aquisições não dão muito certo, né? Tem você que, principalmente quando era CFO, olhava isso com lupa, né? E tal. O que faz uma aquisição dar certo e o que dá errado? Onde que mora o perigo? Essa é uma pergunta boa. Na minha experiência, a primeira coisa é você tomar cuidado para não ficar apaixonado pelo target. Né? Você não se sentir obrigado a fazer uma transação. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Dentro da TOTVS, a gente não tem ninguém, nem o próprio responsável direto por M&A com uma meta de fechar negócio. Não existe isso. A gente quer todo dia acordar, olhar para os targets, para os alvos que a gente tem e falar assim, tem certeza mesmo que a gente quer comprar? Desafiar. Será que a gente precisa mesmo? Será que o preço está certo? Será que essas premissas que a gente está usando aqui de sinergias, de encaixe estratégico, fazem sentido ou não? Então, a primeira coisa, pelo menos, de novo, na minha experiência, é você não estar se sentindo obrigado a fazer um negócio. E pode parecer uma coisa muito óbvia, mas a maior parte das empresas, quando fazem M&A, elas se colocam numa posição de tornar aquilo quase uma obrigação. Preciso fazer. Preciso fazer. Raras vezes isso é verdade. Eventualmente tem uma ou outra situação onde isso é verdade, mas a grande maioria das vezes isso não é verdade. Você não precisa fazer, nenhuma aquisição normalmente vai ser um caso de vida ou morte. Né? Então esse é um primeiro elemento. Segundo elemento é preço. Preço.
Eu pessoalmente fiz em torno de 50, 60 M&As na minha vida, né? Eu já fiz questão de colocar todos esses M&As ali numa fila e tentar academicamente olhar analisar o que deu certo, o que foi o fator da decisão principal de sucesso. E o fator principal foi o preço. Se você comprou uma empresa estrategicamente correta, o encaixe foi bom, você usou premissas legais, o teu processo de integração andou direito, mas você pagou demais por ela, o nível de retorno ele é proporcionalmente baixo. Se você comprou uma empresa que o encaixe não foi exatamente o que você imaginava, deu muito mais problema do que você queria na integração, mas você pagou um preço bastante bom do ponto de vista puro de retorno financeiro daquele negócio, ele normalmente vai ser melhor. Óbvio que o mundo perfeito é você conseguir combinar essas duas coisas, isso infelizmente é bem raro de acontecer. E na integração, Denis? Onde que mora o perigo na integração? Normalmente você querer aplicar receita de bolo numa coisa. Então, você ter a clareza de que cada M&A, pelo menos de novo, na minha experiência, talvez existam outros casos, mas toda vez que você tenta aplicar exatamente a mesma receita, porque deu certo na anterior, na próxima, é onde normalmente você vai se dar mal e problemas vão aparecer. Então, a integração, você tem que estar com um grau de flexibilidade, um grau de paciência, muitas vezes, para esperar o momento certo de fazer determinadas mudanças, importante. No caso específico de M&As de tecnologia, tem um outro aspecto super legal, que é o do earn-out. O earn-out ele acaba sendo uma etapa super importante, tanto antes, para você conseguir chegar no preço certo, né? Porque normalmente você tem aquele dilema, o vendedor acha que o negócio vale X, você acha que ele vale X menos alguma coisa, o earn-out acaba sendo essa ponte, show me the money, né? Então, se você entregar, você recebe. Hora da verdade. Exato, se você não entregar, você não recebeu. Mas ele na integração também serve como um amortecedor de muitas coisas. Quando você tem um earn-out, 1 ano, 2 anos de earn-out, por exemplo, você se obriga naturalmente a ser muito mais paciente dentro do processo de integração. E a paciência, mais uma vez, pelo menos no que a gente fez até hoje, a paciência ela tem sido importante e ela tem sido benéfica. Muito bom, excelente. Vou fazer mais uma pergunta rápida aqui, que tem vários pontos, que é o tema da internacionalização. Como tem pouco tempo, como é que vocês estão no tema da... Vocês já fizeram bastante. Prioridade para frente, mais interno, mais para internacionalizar. Como é que está a perspectiva disso? Essa é sempre uma discussão estratégica que a gente tem dentro da TOTVS. E o que eu posso dizer é o seguinte, no business de ERP, a gente tem uma operação internacional, América Latina, já há muitos anos, mas ela é uma operação relativamente pequena e relativamente limitada. Normalmente a gente acompanha o nosso cliente, então a gente tem muitos clientes no Brasil que acabam abrindo operações na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, e a gente acompanha esses clientes. A gente tem certas limitações no business de ERP, muito ligados, por exemplo, ao tema do módulo fiscal do ERP, que é um tema local, né? E quando você trata com pequenas e médias empresas, lembrando daquilo que eu falei no começo, a empresa pequena e média, ela quer ter um único parceiro. Ela não quer ter 10 parceiros diferentes. Então, você ter uma operação internacional fica mais difícil, porque você precisaria ter um P&D específico para o tema fiscal em cada país. Você não consegue alavancar o teu conhecimento aqui em outros países, né? Agora, no business de business performance, que aí já não tem nada de fiscal, por exemplo, a gente tem uma oportunidade de internacionalização importante, porque o produto é padronizável e, portanto, é replicável em outros países. Não é uma prioridade gigante para nós ainda, tá? Pode vir a ser daqui a alguns anos. Professor,
podia a gente terminar, então, falando um pouco de formação de pessoal, né? Quer dizer, o que a UGV está fazendo, o que a TOTS... Você podia fazer uma última pergunta aqui para o Dentes, porque, infelizmente, a gente já está com o horário terminando. Estourando, né? Então, voltamos, parece que a gente combinado essa conversa toda, né? A gente sempre volta em alguns temas que a gente foi tratando. Um deles é como é que é a formação, não só para o presidente, para o CEO, tudo, mas de uma forma geral do profissional. Então, a escola, a fundação como um todo, tem sobre a preocupação dessa relação entre a academia com a prática, fazendo com que, lógico, todos os nossos cursos tenham um modelo, uma dinâmica de aplicação muito forte, muita aproximação, e a fundação ela faz esse centro de estudo, que nem esse que eu coordeno em tecnologia, que a gente chama que é a conexão com a prática. Né? Então, significa que, ao trazer para o nosso mestrado profissional, por exemplo, de tecnologia, que eu estava contando para o Maciel, os alunos, eles são gestores de tecnologia, gestores de médio para sênior. E daí eles vêm exatamente para requerer este conhecimento tão amplo que nós estamos falando agora, mas principalmente nessa conexão entre tecnologia e negócio. Então, de novo, a preocupação de coisas específicas, vai precisar cada vez mais conhecimento específico para conhecer, etc., mas a relação entre negócio e tecnologia, isso é presente o tempo todo. E, de novo, é mais ou menos o que você estava falando também, de que você precisa do pessoal quando vai conversar com o cliente e vice-versa. O teu cliente deve estar com a mesma coisa. Contei agora há pouco a experiência que nós vamos fazer de uma grande empresa, que nós vamos levar nossos alunos lá para vivenciar e como é que eles podem oferecer uma proposta de solução de inovação digital para resolver problemas de ESG, por exemplo. Então, essa aproximação eu acho que é importante e a Fundação como um todo, ela tem bastante essa característica de uma ligação com o mercado muito forte, para poder fazer coisas que, de fato, gerem impacto, gerem valor para o mercado. Deixa eu complementar. O seguinte, né, o Marcelo Batti, que veio aqui, a gente falou para ele no final, a Claudia Yoshinaga, que é a professora que participou aqui, que é do Centro de Estudos de Finanças, eu pergunto para ele o seguinte, o que a escola de negócio precisa ensinar? Né? Desse ponto, o professor está fazendo muita coisa, o que você faria nisso? Ele falou, precisa ensinar tecnologia, precisa ensinar ESG, precisa ensinar a administrar gente, e trabalhar com... O que você acha que hoje precisaria, dentro desse contexto, o professor já mencionou, essa ligação? O que você recomendaria? Não, sem dúvida, esses três elementos são absolutamente fundamentais, mas eu acho que quanto mais próximo, como o professor falou, mais próximo da prática, melhor. Exatamente pela rapidez com que as coisas têm mudado, quanto mais próximo da prática você tiver, né, quanto mais habilidade você tiver de colocar o aluno em situações reais que as empresas estão vivendo hoje, melhor. Significa que esse aluno vai estar cada vez mais preparado para enfrentar a realidade que ele vai encontrar no dia a dia de trabalho dele. Acho que é isso. Muito bom. Excelente. Pessoal, 8h15 é o nosso limite para a gente poder manter o pessoal ativo, saber que hora começa às 7h, termina às 8h15. Tem ainda muitas coisas que a gente podia fazer, foi um espetáculo. Eu queria agradecer o pessoal aqui da organização, viu, Denis, que esse evento, a gente, no final, tem uma organização muito grande da preparação, videomaker, pessoal do som, pessoal da transmissão, muita gente aí que trabalhou ajudando, queria agradecer todo mundo, professor Albertinho, que também se dedicou bastante na organização, Denise, toda a equipe aqui da FGV. Então, quem veio até aqui, né, nesse dia chuvoso aqui, e mais principalmente a audiência que nós temos aí online. Essa entrevista, esse vídeo de hoje vai ficar, a partir de hoje, já nos canais, principalmente do YouTube da Fundação e no YouTube da Academia CEO, nos próximos dias, e depois vai para a plataforma da Academia CEO. Então, eu queria agradecer a todos e eu queria pedir para você, Denis, fazer um encerramento rápido e dizer o seguinte: jovem, né? Teus filhos têm que idade? Então, tem 15 e 13. 15, ainda tão jovens, né? Mas um jovem de 25, 28, 30 anos chega para você e fala: Denis, eu quero ser um líder legal, um líder importante, um líder que faz a transformação, um líder inspirador como você. Me dá uma ou duas recomendações aí para eu prestar atenção. O que você faria? Eu falaria para você efetivamente se tornar cada vez uma pessoa mais aberta, cada vez mais pronta para ouvir, e uma pessoa cada vez mais preparada para ter inteligência emocional. Eu cada dia mais tenho certeza
que a inteligência emocional é o grande diferencial. Para você chegar em posições de liderança realmente importantes, em organizações grandes, com uma quantidade de pessoas e uma diversidade de stakeholders muito grande, se você não tiver essa inteligência emocional, a chance de você não aguentar o tranco é muito grande. Muito bom, né, pessoal?